Fala, meus nobres coleguinhas, como vocês estão? Hoje eu estou aqui para poder falar algo que tem me incomodado um pouco e que de maneira geral pode ditar qual o rumo do conservadorismo dentro do cenário brasileiro nos próximos 4 anos. Então, fica comigo que depois da vinhetinha esperta nós vamos falar sobre tudo isso. Meus nobres, no particular eu sempre falo isso, mas eu não sei se já cheguei a mencionar algo semelhante aqui no canal. O Brasil nos últimos 10 anos é algo como um copia, mas não faz igual dos Estados Unidos. Tanto no que diz respeito aos movimentos culturais, como a agenda progressista, a cultura woke, quanto nos movimentos políticos. Não vou dizer que houve uma guinada ao conservadorismo no Brasil, porque muitos ainda precisam entender as bases reais do conservadorismo, e caso você queira ter uma noção melhor do que eu estou falando, aqui em cima tem justamente a playlist de uma série de vídeos que ainda está sendo produzido, mas já tem alguns episódios, explicando melhor de onde surgiu e o que é o movimento conservador. Mas eu posso dizer com certeza que houve uma guinada ao sentimento conservador, tanto lá nos Estados Unidos quanto cá no Brasil. E isso ocorreu desde que as pautas woke ganharam destaque tanto no governo de Barack Obama quanto de Dilma Rousseff. Em ambos países, um vencedor improvável com discurso conservador venceu. Primeiro lá, depois cá. Em ambos os países, a mídia tradicional exerceu um papel partidário, tentando sempre enfraquecer a direita no debate. Em ambos os países, o processo eleitoral mais recente foi conturbado e cercado de dúvidas. Em ambos os países, houve facilitação para que ataques acontecessem, tanto no Capitólio quanto aqui em Brasília. Em ambos os países, existem judicializações em uma tentativa de impedir que tanto Trump quanto Bolsonaro se candidatem novamente. Inclusive, amanhã retornarão os julgamentos de Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Qual a diferença entre os dois países, então? As instituições nos Estados Unidos são muito mais sólidas do que aqui. A Suprema Corte de lá se manifesta nos autos, não no Twitter como aqui. A Constituição lá não é apenas respeitada, é venerada. E conceitos como ampla defesa, contraditório e principalmente liberdade de expressão são colocados em prática sem relativizações. Para você ter uma noção, aqui no Brasil, um dos ministros do TSE que julgará Bolsonaro é justamente aquele que apareceu em uma gravação dizendo para o Lula: missão dada é missão cumprida. Se isso ocorresse lá, o juiz com certeza seria afastado por suspeição. Tá bom, Gilvan, mas por que você está dizendo tudo isso? Simples. É justamente por consequência desses limites claros que as instituições americanas demarcam até onde a agenda progressista política pode ir, que mesmo que Trump seja impedido de disputar a presidência, a ideia conservadora ainda não está sendo institucionalmente combatida como aqui no Brasil. Lá existe parte do Partido Republicano que prefere seguir em frente ao invés de dar o troco no sistema por conta das eleições de 2020. Querem colocar justamente outra figura que represente bem o conservadorismo político, sem o ônus do desgaste que existe na figura de Donald Trump. Essa alternativa é justamente o governador da Flórida, Ron DeSantis. Eles já estão disputando a preferência dos conservadores nas primárias do Partido Republicano. Mas está claro para todos os conservadores de lá, de que seja um ou outro, eles seguirão firmes com quem quer que seja o vencedor dessa disputa interna. Aqui provavelmente Bolsonaro ficará inelegível por 8 anos por conta da rejeição sistêmica que existe contra a sua popularidade e sua maneira não ortodoxa de fazer política aqui em Brasília. Tanto aqui no Brasil quanto lá, o sistema pode vencer nos casos particulares de Trump ou Bolsonaro, mas aqui nós corremos um risco maior, o risco de perder o combate no sentido amplo, porque o sistema não quer apenas vencer uma batalha aqui no Brasil, ele quer vencer a guerra. Quer se precaver que exista qualquer possibilidade de surgir qualquer novo candidato de direita nas redes sociais, assim como aconteceu com Trump, Bolsonaro e agora DeSantis. Por isso essa tara descomunal deles de conseguir controlar as redes sociais, de institucionalizar uma censura do bem, desse combate progressista explícito contra a fé,
do desespero da esquerda do sistema de expurgar o pensamento conservador do debate político do Brasil. Olavo de Carvalho tinha aquela áurea de maluco, mas é inegável que ele possuía um poder de observação diferenciado. Ele dizia que se Bolsonaro não destruísse seus inimigos, seria destruído por eles. Dito e feito. E agora? Em quem será depositado o foco do conservadorismo no Brasil? Por isso eu bato tanto na tecla de que devemos defender ideais e não homens. Por isso eu defendo que devemos voltar aos originais, à literatura, para que ninguém te engane com discursos pseudo-conservadores, como alguns movimentos por aí têm tentado. Para que ninguém te rotule daquilo que você não é, e você acabe ficando sem armas para rebater todas essas acusações mentirosas e desonestas. Entenda o que é ser conservador. O que é de fato o conservadorismo? Aplique isso na sua vida em primeiro lugar. Identifique os desvios e planos progressistas no seu redor, daquilo que acontece no seu cotidiano. E na hora de decidir, decida segundo os seus ideais. Não dependa de uma figura. Não sabemos quem vai ser o candidato. Por isso devemos nos unir em um sentimento de pertencimento coletivo conservador, pois aí sim conseguiremos fazer frente a todo o progressismo que tem sido imposto na sociedade nos últimos tempos. E para você, o que os conservadores e a direita brasileira deveriam fazer? Procurar identificar, entender e defender os preceitos conservadores e se unir em torno de ideias? Ou permanecer ligado a um nome que infelizmente sofre perseguição e provavelmente ficará inelegível para as próximas eleições? Qual a sua opinião? Digita aqui embaixo nos comentários que eu estou muito curioso para saber. A minha é a seguinte: entenda e permaneça fiel aos preceitos conservadores. E lá na frente, seja Bolsonaro, seja quem for, que corresponder em seu discurso àquilo que esperamos, ganhará sim o nosso apoio. O importante é permanecermos unidos nos valores, porque o sistema pode sim nos tirar candidatos, mas nunca, absolutamente nunca, ele tirará os nossos valores. Se você então não é inscrito no canal, por favor, se inscreve e dá uma olhadinha nos outros vídeos, nos demais materiais que eu forneço aqui no canal, para que você possa entender melhor quais são as minhas posições e tudo aquilo que eu discuto, beleza? Então, um abraço e até a próxima.